Não há mais tempo e o tempo está passando. E chegou a hora, gente. Olha para mim. Pega uma caneta ou bota um celular para gravar aquilo que eu vou dizer. Será notícia internacional em breve. Vocês irão ficar assustados. Chama, porque eu vou dizer algo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Chama. Não aconteceu, não. Mas vai acontecer. A redação do céu está descendo escrita aqui, moço. Ô, moço, é de primeira mão, vai ser manchete internacional. Deus vai fazer um negócio tão gigantesco, meu amigo, porque o que está vindo aí agora, reconhecido como presidente da República Federativa do Brasil, eu vejo ele elegível na marra. O que o céu decreta, a terra não anula, pai. É uma bomba alcançando a outra. Vocês vão ter uma surpresa. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E, exatamente, se não fosse por isso, o presidente Bolsonaro provavelmente teria continuado sendo presidente, não teria perdido essas eleições. Então são coisas pesadas, né, que a gente vê aí. E não é o Brasil, é o mundo. É um sistema global mesmo, globalista, fazendo esse tipo de trabalho. Então é muita porrada, né? É porrada de todos os lados. A censura. Quer dizer, exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu no Brasil. O modus operandi, o mesmo. Só que o presidente Donald Trump, cara, essa vitória do presidente Donald Trump tá salvando o mundo. Eu vejo como se fosse uma gestante. Já de 9 meses, não contando com dias, mas com horas para poder dar à luz ou com minutos. A bolsa, eu vejo a bolsa já saindo água, estourando. Não está dando mais para segurar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olhe dentro dos meus olhos, enquanto você compartilha com o maior número de gente. Sabe por que você está aí a primeira vez me assistindo? Você nunca mais vai deixar de me assistir. Ei, para vocês que estão a primeira vez me assistindo. Ei, para vocês que estão a primeira vez me assistindo. Vocês nunca vão deixar de assistir novamente. Eu vou te repetir novamente, pode? Ei, vocês que estão a primeira vez me assistindo, vocês nunca mais vão deixar de me assistir. Tem tantas pessoas que se alegram. E desde o começo eu falo. Tantas pessoas que se alegram. E desde o começo eu falo. Meu Deus do céu, que é isso, Jesus? O pessoal se alegrando porque o pessoal se alegrando porque o presidente Jair Messias Bolsonaro, André Mendonça foi escolhido aí, titular do TSE, sei lá o que, não sei, não olho para isso. E eu digo, olhe para mim aqui, Jair Messias Bolsonaro, rapaz, ele chegará à presidência da República por intervenção de Deus, não é de nenhum ministro e de nenhuma autoridade, é por Deus. Deus vai fazer um negócio tão gigantesco, meu amigo,
não vão ter mais tempo para agir. Nem um lado, nem o outro. Serão obrigados a entrar em campo de guerra. Porque o que está vindo aí, agora, até o 16 de junho, é tão forte, tão poderoso, que ambos os lados, tanto direita como esquerda, vão ter que ser obrigados a se mexer de uma forma gigantesca. Mas ele não chega à presidência da República, porque tá vendo aqui, olha, não sei o quê, muita gente fica assim, Jesus, pena. André Mendonça, Nunes Marques, não. Serão obrigados. Deus está dizendo assim, ó, não vão ter querer, não. Não vão ter querer. Você sabe o que é que eu estou vendo? Como ele é reconhecido, eu estou ficando doido. Eu estou vendo aqui, ó, reconhecido como presidente da República Federativa do Brasil. Reconhecido, isso aqui é loucura. Eu estou vendo uma visão que Deus está me dando agora. Nós, crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, principalmente eu que sou profeta, nos diz que eu sou vidente, fique tranquilo, porque o vidente do passado é o mesmo profeta de hoje, e eu não me ofendo. Olha, eu sou profeta, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu estou vendo aqui o nome, eu não estou vendo só elegível, olha só o doido, eu não estou vendo só elegível, eu estou vendo o nome aqui, reconhecido presidente da República Federativa do Brasil, legítimo, meu Deus. Eu estou vendo uma visão, gente. Uma visão é uma visão. Mas eu sei que eu estou vendo uma visão de Deus aqui, hein? Isso é uma visão de Deus. Até enquanto sonhos nem visões, né? Que todo mundo que é espiritual, seja sua crença, evangélico, católico, espírita, seja qual for a crença, tem o direito, né, de mostrar os sonhos. José sonhou. Eu sou um homem que sou muito usado em sonho. Mas eu estou vendo uma visão aqui. Reconhecido legitimamente presidente da República Federativa do Brasil. Eu não sei como esse negócio aí, não. Eu não sei como esse negócio, não. Mas eu estou lendo aqui na redação que está descendo do céu. Aqui nessa sala, meu amigo, só tem eu. Ó, só tem eu aqui nessa sala. Eu não tenho ajudante. Ei, ABCD. Não, ó, eu vou mostrar aqui. Aqui só tem eu. Aqui é minha garrafa, aqui é a cortina, aqui é o ar-condicionado. Ó, aqui só tem eu aqui nessa sala, ó. Tá vendo? Só tem eu aqui nessa sala. Bom, não tem ninguém aqui nessa sala, não. A não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que está aqui comigo agora. Eu sei. Porque eu gosto de ficar sozinho com o Papai e o Espírito Santo de Deus. Eu estou vendo aqui agora, que está aqui escrito, meu amigo. Eu estou vendo aqui, ó, reconhecido legitimamente presidente da República Federativa do Brasil. O que é isso? É uma visão. Uma visão que Deus me deu. Uma visão. Não é uma aparição. É uma visão. Esta live tem que ficar igual umas para eternidade. Para eternidade. Alguém vai dizer, esse cara espiritualmente, a vidência dele é muito forte. A vidência dele é muito forte. E é mesmo, viu? É mesmo. A minha vidência é muito forte. Eu sei o Deus que eu carrego, que eu sirvo, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai e vive para sempre, e na mão dele está a chave do inferno. O que Deus já criou é muito mais poderoso do que o mal criou. Quando o mal foi com o caju, o bem já foi com a castanha torrada e assada na caçarola. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer uma coisa. Eu nunca mudei, eu digo assim, eu vejo ele elegível na marra. Os fatos irão ser tão fortes e poderosos que não vão ter como escapar. Eu vi um anjo de Deus, olha que eu estou vendo aqui, chega Jesus. Eu estou vendo o anjo de Deus tocando em cada cidadão brasileiro, ó. E quando o anjo de Deus toca, eles viram 100. Cada anjo tocando em um cidadão brasileiro, e cada um cidadão brasileiro virando 100. Aí Deus disse assim, levanta o meu exército, porque eu levei Ezequiel para um vale que estava cheio de ossos secos. E eu mostrei a Ezequiel um vale que estava cheio de ossos, não seco, mas sequíssimo. Eu perguntei a Ezequiel se aqueles ossos poderiam reviver. Ele achou impossível. Mas ele disse, tu sabe, eu dei ordem a Ezequiel para que ele profetizar sobre aqueles ossos. Ezequiel começou a profetizar sobre aqueles ossos. E virou um exército numeroso sobre a face da terra. Virou o quê? Um exército numeroso sobre a face da terra. Você sabe o que eu quero dizer? Deus está levantando um exército poderoso no Brasil. Pessoas falam de impeachment do presidente, que aí está no Brasil hoje.
Deputados já tentaram colocar impeachments, não deu nada. Falaram dezenas de vezes impeachment, não deu nada. Mas eu tive um sonho que um papel, um documento muito bem elaborado, eu vi pastas. E essas pastas, cerca de 3 pastas, eram umas pastas, eu vi, muito bem elaboradas, eram apresentadas com muitos deputados e senadores. O que me chamava a atenção era que o conteúdo daquele documento era tão explosivo e ofensivo, era tão explosivo, que até mesmo deputados do centro, do centrão, do centro e do centrão, e senadores iam para o lado direito. Aquele que é inteligente, olha a live, fiscaliza a live, vai ver o que está acontecendo. Então eu tenho um recado para dizer para quem não acredita. Tudo bem, todo mundo tem o direito de acreditar ou não acreditar. Mas então você não assiste os cortes, senão você vai ficar com medo. Porque tudo que foi dito aconteceu, 99,9% e algumas coisas estão para acontecer. E o que acontece? Se 99,9% aconteceu até hoje, e algumas coisas ainda estão para acontecer, aí se você assistir a live, você vai ficar com medo se você não acredita. Por quê? Porque vai acontecer o que você não acredita. Aí você tem que ficar com medo. Você tem que ficar com medo, né? Então, é uma coisa que eu peço até pelo amor de Deus, fiscalize a minha live. Mas não seja só crítico, né? E tem que ter aquela crítica construtiva. Eu vou dar resolução do território nacional brasileiro. Eu vou dar nesta live, pelo Espírito, a revolução ou a resolução do território nacional brasileiro. Quem não acredita, não assiste os cortes para ver quando eu disse que Donald Trump ia ganhar, que Lula ia ganhar depois, ia ter os questionamentos. Tudo isso aí está aí, o YouTube não mente. Se você buscar as lives, você vai, meu Deus do céu, foi verdade mesmo. Foi verdade, em 2022 ele falou isso, registrou em cartório, foi verdade. E está lá. Do mesmo jeito que eu digo, não, disse não, garanto, eu não vejo o presidente Jair Messias Bolsonaro elegível por vontade própria ou querer, sorrindo, de qualquer um de autoridade que seja no Brasil, nem tampouco ministro. Ele pode se tornar elegível e vai, mas não pela vontade própria. Assim, eu vou porque quero. Não. Porque vai acontecer fatos, e isso está com 1 ano que eu digo, gente. 1 ano. 1 ano. 1 ano que eu falo, e todo mundo aqui está de prova. Ah, porque todo mundo comemorou. Bolsonaro elegível, todo mundo comemorou. Eu digo, ai, Jesus, quem não é espiritual vai sofrer muito nessa terra. E aí o que acontece? Quando eu levo minha mão para a cabeça, é quando eu boto minha mão na testa, o negócio pega, viu? Eu não sei o que é, começa a queimar e eu começo a ver as coisas na terra. Então, há 1 ano eu vejo que Bolsonaro será elegível. Não estou dizendo agora, não, filho. Eu não nasci ontem, não. Há 1 ano, só procurar nas lives todas aí. Eu digo que Bolsonaro será elegível. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui se ele vai ser preso. Quem que vai prender ele, pessoal? Pelo amor de Deus. Vai ser preso por quê? Eu vou até responder assim, porque não vale nem a pena responder algumas perguntas. Não vale nem a pena responder algumas perguntas. Ô, Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa. O problema não está na inegibilidade e nem na legibilidade, né? Esse negócio, né? Qual é o nome? Ficar legível ou não legível. Me desculpe quem conversa, porque eu não sei falar direito dessas coisas. Não está a ficar legível ou não está legível. Não tem querer. É o céu que manda, não é a terra. O que o céu decreta, a terra não tem poder de anular. Aí alguém diz assim, rapaz, ele vai ser presidente em 2026. Rapaz, eu já tive 2 sonhos, com todos vocês gritando, a nação brasileira, gritando, que, olha, já ser Bolsonaro é presidente. E isso, quando eu olhei para a data, era 2025, não era 2026. O senhor não vai mudar, não? Não, não vou mudar, não, porque foi o sonho que eu tive. Eu vi ele, eu vi todo mundo dizendo assim, o Brasil todo, ele é o presidente, ele é o presidente. Eu perguntei a Deus, como? E o Senhor disse, você está vendo o que no sonho? Eu vejo que Jair Messias Bolsonaro, em 2025, é o presidente. Aí eu olhei para a data, eu disse, é 2025, não é 2026. Aí o Senhor disse, a ti não te cabe saber
conta só o sonho e deixa que eles vão estudar depois. O que é isso que você está vendo que está acontecendo? Eles vão estudar você. É simples, é fácil. Se eu for dizer o que os outros dizem, eu vejo ele elegível, não sei o que. Eu vi tanta gente dizendo que ele ia ser preso, eu vi tanta gente dizendo que não sei o que, eu vi tanta gente dizendo que ia morrer, eu vi tanta gente. Eu olhava para esses falsos profetas e disse, meu Deus, Jesus, esse não vê um pau na frente do nariz. Então eu quero dizer uma coisa para você, se eu disser o que é óbvio, não é eu e nem é Deus. Mas se eu vim aqui disser aquilo que não é provável nem óbvio, aí é Deus no sobrenatural, porque o sobrenatural não necessita do natural para poder agir. As coisas que vocês irão ouvir aqui são sonhos, e eu acredito em sonhos, e não será mudado. Olha lá, não será mudado. Alguém perguntou, tudo aquilo que o senhor disse ontem vai acontecer? Bem, no sonho eu vi que não seria mudado. E eu conheço, meu Deus, que eu sigo. E você vê ali, né, o Guilherme Boulos, João Medeiros. Vocês lembram aí do seu Silvio Almeida? Que tá aqui também, né? Essa mais antiga. Lembra do Alisson Mascaro, que tá na matéria recente da imprensa? Sabe porque esse rapaz aqui grava os programas com o Valfrido Vard. E você vê que até o Seide aparece aqui também, né? Aí você se pergunta, rapaz, a Globo tá preocupada, sem ninguém preocupado. Todo mundo tá preocupado com o Seide, né? Confia que o Seide realmente cuida dos pobrezinhos nesse país. Vendo aqui nos finalmente esse vídeo. Atlas de agosto, lá quando a gente faz o capítulo sobre o fim do Twitter, né? Tanto a Seide quanto a NET era sustentado diretamente pelos cofres do Departamento de Estado. Eu botei aqui 2 tweets, né? Que eu fiz um neles. Kim Paim falou que se pudesse fazer um único pedido pro Trump, após ele seria: tire o dinheiro da UCI, Trump. Tire! Eu só tinha uma coisa pra pedir. E o Trump já cumpriu a promessa que ele me fez. Obrigado, Trump. Votarei no senhor da próxima. Você conquistou meu voto. Voto nos Estados Unidos? Não importa. Paula, isso Kim Paim leu direto no relatório Atlantic Council. Não tem muitos dias, ele esmiuçou isso em vídeo. Se o Trump voltar, tirar pelo menos ao seio das coisas do Brasil, ajuda muito. Ou se ajuda. Só vê o choro da Globo, da CNN, da turma da esquerda. Que os índios e das ONGs. Que aproveitem esse time, pelo amor de Deus, essa mudança no Congresso, assim, pauta prioritária na Comissão de Relações Exteriores, um enquadro nas ONGs, nessa ingerência internacional que no Brasil só favorece a esquerda, só, o dinheiro só pinga na conta da esquerda, tem que acabar, pra ninguém, acabou a festa, vão deputados, vão e marquem o gol. O time é perfeito, sério, não falta mais nada. Até tem um projeto de lei encaminhado, espaço na Câmara sendo obtido, não é uma pauta a priori tão polêmica, assim, né? Tá falando de Brasil, soberania ativos, a gente tá falando aqui controle, né? Pra garantir que o Brasil é os brasileiros, né? Que tá no boné do Lula, e vamos indo, vamos costurando aí cenário pra gente enfraquecer esses grupos que promovem censura. Ou Sleep Giants, não tem a ver com a liberdade de expressão, hein? Turma da liberdade de expressão, não tem a ver? A gente acabou de ver ali, o Instituto Vero do Felipe Neto também envolvido nisso, não? Obrigado aí, viu, Trump? Tamo junto aí. Valeu aí, né? Deu toque. Ainda bem que o senhor me ouviu. É muita arrogância, né? Ainda bem que você me ouviu. Oh, meu Deus do céu. Volta pra terra aqui, né? Voando. Piadas à parte. Sério, esse início de 2025, mesmo com essa treta, mesmo com esse intergalado pensando no saco. 53 minutos, dia 3 de fevereiro de 2025. 3 de fevereiro de 2025, 21 horas e 52 minutos. Esperar as primeiras pessoas chegarem. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Romanos 8, 28, uma palavra que eu sempre cito, fecho os olhos para poder me lembrar, que diz assim: todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Sabemos que todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes, quando você faz uma oração e diz: Senhor, traz à tona, porque a tua palavra diz que não há nada em oculto que não seja revelado e descoberto. Quando eu disse que o ano 2025 ele ia começar, com a medida que tu julgas, serás julgados. Não esqueça isso. Eu abri as últimas lives de novembro e dezembro de 2024, afirmando algo para a nação brasileira. Com a medida que tu julga, tu serás julgado. E com o mesmo critério que você usa para medir alguém, vão medir você também. Não esqueça das lives de novembro e dezembro de 2024. De todas as lives, eu fui unânime em dizer: nunca mudei, não houve variação. Deus ele vai libertar o território nacional brasileiro. Eu não vim aqui falar por enigmas. Ou por parábolas. Não. Jesus foi necessário falar por parábolas porque Jesus queria falar somente para os seus discípulos. Seus discípulos perguntaram a Jesus. Ele diz: por que tu nos fala por parábola? E o Senhor diz a eles, responde a ele: porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino do céu, aos outros não é dado. Então, eu não vivo nesse tempo, então não tenho que falar por parábolas ou por enigmas. O Senhor Jesus, ele vai libertar o Brasil. E nunca entendi duas coisas que eu não entendi. Eu quero deixar bem claro para você. São duas coisas que eu nunca entendi. A primeira,
A eleição para presidente da República Federativa do Brasil é em 2026. Todos os deputados e senadores se programam para que em 2026 o possível derrubado a inegibilidade de Jair Messias Bolsonaro ele possa concorrer à presidência da República. Mas em dezenas de sonhos que eu tive, Deus nunca mudou. Eu vi aquele sonho diversas vezes e quero reiterar novamente porque não fujo. É um sonho e eu digo. Eu vi a nação brasileira proclamando que Jair Messias Bolsonaro era o presidente do Brasil. O povo dizendo, ele é o presidente, ele é o presidente. E eu vi o ano, e o ano era 2025. E até hoje eu não entendi isso. Ontem mesmo eu não dormi ontem. Fui dormir, já era 7h30 da manhã de hoje. Mas um cochilo que eu dei, eu vi novamente o povo na rua dizendo assim, ele é o presidente, e a data estava bem nítida na minha frente, 2025, não 2026. Eu não entendo isso. Se o próprio Jair Messias Bolsonaro tenta derrubar a inegibilidade dele para que ele possa concorrer à eleição de 2026, né? E os deputados e senadores assim também. Mas eu não fui chamado para entender. Eu fui chamado somente para repassar aquilo que Deus me manda repassar. E eu venho aqui reiterar, dizer que Deus vai libertar a nação brasileira. E outra coisa que eu não entendo. É a data de 20 de março de 2025. Também não entendo isso. 20 de março de 2025. Eu não entendo isso. Eu não entendo essa data, 20 de março de 2025. Não entendo. E o Senhor me mandou fazer um culto de ação de graça na Atalaia do Deus Vivo, Fortaleza, Ceará, Avenida H1481. Culto de ação de graça na Atalaia do Deus Vivo, Fortaleza, Ceará. E eu pergunto, Deus, o Senhor quer mesmo que eu faça um culto? É sério? O Senhor nunca mudou também, faz culto de ação de graça e comemora pela libertação do Brasil. Não importa o que vai acontecer até lá. Não importa o que vai acontecer. Você não foi chamado para questionar, e sim para obedecer. Lembra de Moisés, quando ele estava mediante o mar vermelho, eu disse para ele, a ordem é para marchar e não para retroceder. Então, eu vim de março. Então, essas duas coisas, eu mesmo não entendo. Mas eu repasso para vocês. Essas duas coisas eu repasso para vocês. E, nesses dias, provavelmente, até o dia 15 de fevereiro, o céu parece que vai descer no Brasil. Céu para uns, inferno para outros. Céu para uns, inferno para outros. E vai valer aquilo que foi dito nas lives de novembro e dezembro. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaborem e participem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E, com a medida que tu julga, tu que serás julgado. E com o mesmo critério que você usa para medir alguém, irão medir você também. Isso não vai fugir na vida das autoridades. Eu sou bem claro e sincero que muitos das autoridades, assim, esperar de Congresso, de Senado, eu não tenho fé, me perdoe em dizer. Mas não é por Congresso e Senado, eles serão obrigados a mudar de pensamentos, de atitudes. Porque aqueles papéis que eu disse centenas de vezes que via, papéis, relatório, nas lives de novembro e dezembro de 2024 estão lá. Papéis, relatório, que via, jornalista entregando e outras pessoas vindo do FBI e dos Estados Unidos. Isso eu falei na live de novembro e dezembro de 2024. Vindo do FBI, relatórios e documentos. Isso vai vir à tona, e vai vir à tona com muita força. E até que dia 15 de fevereiro é algo extraordinário que vai acontecer, porque a palavra de Deus se cumpre. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quem faz em oculto deveria pensar um pouquinho. Opa, na Bíblia está dizendo que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Talvez alguém seja ateu e não creia. Ele vai deixar de ser ateu e vai crer. Porque o que a pessoa fez, no mais escondido, seja quem for, no mais escondido que for, vai ser notório para todo o território nacional e internacional. Eu não falo somente do Brasil, eu falo de todos os países da América Latina e todos os países, possa-se dizer, democraticamente falando, no globo terrestre. E Deus, eu disse dezenas de vezes, neutralizou a nova ordem mundial. Com a vitória de Donald Trump, Deus neutralizou a nova ordem mundial.
Eu tenho acompanhado noticiários norte-americanos já há vários anos aqui nesse canal. Eu acompanho basicamente aí 100 sites de notícias dos Estados Unidos todos os dias para levar até você as melhores informações sobre geopolítica. E confesso, raramente encontro o Brasil nas notícias importantes para os americanos. Raramente. Mas as coisas estão mudando. O Brasil começa a ser notícia nos Estados Unidos. Principalmente agora que os escândalos da USAID foram revelados, por assim dizer, ou estão sendo revelados aos poucos desde que Elon Musk encontrou a tampa do bueiro. Pois é. Por causa disso, desses escândalos que surgem em relação à USAID, o Brasil também está virando notícias. A principal delas, nas últimas horas, é uma entrevista que esse senhor que aparece na tela, Mike Pence, que é ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado do primeiro governo Trump, deu a Steve Bannon uma entrevista falando basicamente sobre como a USAID gastou dezenas de milhões de dólares de fundos dos contribuintes americanos para remover, vejam só, um presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, removê-lo do poder e acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Nessa entrevista, Mike Pence diz a Steve Bannon o seguinte, abre aspas, quando as ondas populistas varreram o mundo dentro dos Estados Unidos em 2016 com Trump, ele se refere ao primeiro governo Trump, e com o que aconteceu em toda a Europa com Marine Le Pen, Matteo Salvini e Nigel Farage, a USAID declarou guerra a todos os grupos populistas, a esses grupos populistas, incluindo Bolsonaro. Aí ele se dirige a Steve e diz, Steve, estou lhe dizendo agora mesmo, se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta. Ele disse mais, foi a USAID que gastou dezenas de milhões de dólares do dinheiro do contribuinte americano financiando o esforço para que projetos de lei anti-desinformação fossem aprovados no parlamento brasileiro. Finalmente, os defensores legais que pressionaram o Tribunal de Censura de lá, o TSE, a reprimir Bolsonaro, tweets e mensagens do WhatsApp e do Telegram. Foi tudo planejado pela USAID. Eles construíram um polvo de censura no Brasil. E ele foi construído inteiramente na USAID, porque a USAID declarou Bolsonaro um populista, um Trump dos trópicos, e então montou essa operação para controlar o ecossistema de informação lá no Brasil. Um dos beneficiários da USAID até disse em uma chamada pública, que o propósito era eliminar a troca internacional de ideias entre o movimento Trump nos Estados Unidos e o movimento Bolsonaro no Brasil. Então ele termina dizendo, é isso que a USAID fez. Eles matam o populismo doméstico porque ele atrapalha os seus objetivos de política externa. E aí, o site Revolver.news, um site norte-americano, um site alternativo, diz o seguinte, comenta sobre essa entrevista dizendo o seguinte, pensem nisso, a USAID expulsando Bolsonaro lá do Brasil e garantindo a vitória de Lula, deu à China o impulso que a China precisava na região e não fez absolutamente nada pelos Estados Unidos. A agência americana favoreceu a China e não fez absolutamente nada pelos Estados Unidos. Tudo o que fez foi avançar a agenda tóxica da esquerda. Bem, entre outras coisas, o site lembra uma matéria publicada em um site de esquerda, esse site que vocês estão vendo aqui, o Foreign Policy, que dizia o seguinte, numa matéria do ano passado, o Revolver diz, as observações de Mike são totalmente apoiadas por este artigo de esquerda do ano passado, que expõe a agenda de golpe de Estado total do regime Biden para derrubar Bolsonaro. Entre outras coisas, o site de esquerda dizia o seguinte, o governo Biden montou uma campanha de pressão sustentada voltada para os militares brasileiros que começou em 2021. Já em 2021. O esforço, conforme relatado pela Folha de São Paulo, um jornal brasileiro, e também coberta pela Foreign Policy, envolveu advertências públicas explícitas por senadores dos Estados Unidos sobre o desrespeito aos resultados das eleições, bem como conversas contínuas de bastidores para deixar claro que uma ruptura democrática deixaria o Brasil isolado no centro internacional e levaria a um rebaixamento da cooperação de segurança entre os Estados Unidos e o Brasil, que é atualmente valorizada pelo establishment militar brasileiro. A campanha envolveu a Casa Branca dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, a CIA, o Senado e, notavelmente, o Pentágono. Em retrospecto, incluir essa última agência pode ter sido o movimento mais decisivo do governo Biden. O secretário de Defesa, o então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, foi contratado como principal emissário público de Biden para os generais do Brasil. Foi uma escolha natural, dada a relação tensa entre Biden e Bolsonaro, o último dos quais seguiu o exemplo de Trump ao repetir falsidades. Diz aqui falsidades porque é para esse site de esquerda, ou era para esse site de esquerda, uma falsidade. O que Bolsonaro dizia sobre supostas fraudes durante a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2020. Austin também foi um interlocutor mais confiável, já que os militares do Brasil eram um alvo pretendido da campanha dos Estados Unidos. Finalmente, o site de esquerda dizia, o grande número de atores dos Estados Unidos envolvidos na campanha significou que, durante grande parte de 2022, muitos funcionários do governo brasileiro visitando Washington receberam uma mensagem inequívoca do governo americano sobre a necessidade dos oficiais militares do Brasil respeitarem o processo eleitoral.
Pouco antes da eleição do Brasil, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução pedindo ao Brasil que garantisse que a votação fosse conduzida de forma livre, justa, confiável, transparente e pacífica. Para minimizar o risco de um golpe, Biden, junto com vários aliados ocidentais, parabenizou publicamente Lula por sua vitória nas horas após o resultado oficial ser tornado público. Então, termina, mas isso, o site de esquerda, termina o Revolver.news dizendo: honestamente, o esquema de Bolsonaro por si só é razão suficiente para fechar a USAID de vez. Mas há muitas outras coisas à mesa. A realidade é essa: a USAID parece nada mais do que um fundo secreto para a comunidade de inteligência. Um pote de biscoitos financiado pelo contribuinte, usado para espalhar influência e propaganda globalista de esquerda ao redor do mundo. É hora, termina o site dizendo, é hora de acabar com esse programa e lançar uma investigação completa, o que certamente será feito. Fala galera, sejam todos bem-vindos aí, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Uma live rápida, surpresa pra vocês aí à noite de hoje, né? Essa é uma live rápida. Vamos falar sobre o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Esse negócio do USAID, né? Tá pegando fogo, muita coisa acontecendo. A gente não sabe 10% ainda de tudo, mas o Elon Musk começou a investigar e as pessoas não quiseram mostrar o documento do Elon Musk. Eles pediram demissão. Peraí, por que vocês estão pedindo demissão? E engraçado, porque o Benz, ele falou uma coisa que eu fiz a tradução pra gente, e a tradução... vamos ver como é que ficou a tradução? Vamos ver como é que ficou a tradução. Vou botar aqui pra vocês verem a tradução. E ver se você concorda com o que ele está falando, tá? Porque isso aqui é uma coisa muito séria. Muito sério. Vê se você concorda com essa tradução. Vai lá. Então, o Brasil tem esse juiz tirano e autoritário, conhecido como De Moraes, certo? Essa é a guerra atual entre Elon e, você sabe, o chefe do Tribunal de Censura do Brasil, chamado TSE. É um subtribunal do STF, o Supremo Tribunal de Justiça. E muitas pessoas veem claramente as ações desse juiz tirano, que possui essa incrível capacidade de controlar a situação, de emitir um edito e então qualquer coisa postada online se torna instantaneamente criminosa. Parlamentares em exercício no Brasil frequentemente chamam o atual presidente Lula de ladrão, mas o juiz afirma que isso não pode ser dito. Uma pessoa enfrenta, como você sabe, um julgamento criminal por menosprezar o atual presidente, atacando jornalistas, políticos e até civis comuns, de forma desrespeitosa. Por qualquer edito oficial, mas há toda uma complexa subestrutura de censura, na qual De Moraes está profundamente envolvido. Há conselhos consultivos, há toda uma coterie de denunciantes que propõem as coisas a serem sinalizadas, que fazem um mapeamento da rede narrativa, que desafiam os resultados da eleição de 2022 no Brasil. Bem, eles precisam dessas instituições externas para criar todo esse mapeamento da rede narrativa. Essas são instituições financiadas pelo ZEUA e com canais de apoio do ZEUA, que fornecem toda a subestrutura. A aranha é brasileira, mas a teia foi criada pelo Departamento de Estado dos ICNIO, USAID e National Endowment for Democracy. E as presas dela, que são todas estreladas, isso é os Estados Unidos tentando derrubar a oposição política que existe no Brasil, influenciando o cenário eleitoral local. Entraram em conflito com Bolsonaro, chamavam-no de Trump dos trópicos. Estão fazendo a mesma campanha contra Bolsonaro que fizeram para derrubar Trump através de seus próprios intermediários. Durante seu mandato, métodos usados para censurar Trump na internet estão sendo aplicados no Brasil para censurar Bolsonaro, em colaboração com a UE. Então ele fala umas coisas aqui, né? Ele revela umas coisas aqui interessantes, né? Porque é uma guerra internacional, não é uma coisa local. Eles não querem o presidente Bolsonaro, não somente o Brasil, mas os globalistas. Eles não querem Bolsonaro porque o Bolsonaro é um antiglobalista. O Bolsonaro é aquele que vai pra cima, né? E imagina você ter um Bukele, ter um Bolsonaro, ter um Milley, ter um Trump. Então isso realmente é um problema muito sério pra eles. Então, esse rapaz, o Benz, que trabalhou dentro, né, do sistema, ele conhece o sistema, então ele mostra essas coisas. Então se a gente entender que realmente tem alguém por trás do aeroporto de Piolho, então a gente começa a entender que as coisas elas são muito mais complexas do que nós pensávamos, né? Muitas pessoas acham que, mas o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Eles não conseguem entender o quão complexo foi tudo. Como que o negócio estava escroto, né? E aí tem outro vídeo desse cara agora. Aí já essa tradução não saiu muito boa. E não saiu muito boa, não por causa da tradução em si, mas ela não saiu muito boa porque o inglês dele, os termos que ele usou muitas expressões, e quando você usa muita expressão, aí se perde na tradução, né? Mas eu vou tentar botar assim mesmo para ver se vocês entenderam, e aí se eu não conseguir se eu não conseguir entender legal, eu vou tentar explicar para você. Vamos lá. A outra tomada. De Atlanta é financiado por contribuintes do ZECEA, através do Departamento de Estado, ajuda dos EWA, National Endowment for Democracy, CIA, Departamento de Defesa e os Fuzileiros Navais, a Força Aérea e a Marinha do ZEUA, além de agências federais. Cada uma delas fornece financiamento anual a este grupo que você está prestes a assistir. Treinando jornalistas da Reuters, do New York Times, da Deirdre Beagle e do Lamont, em um evento incrível de aprendizado e troca de experiências. Como eu aprendi a parar de me preocupar e amar a bomba de maneira mais leve, em um ambiente descontraído de sala de fumaça, permitindo que as pessoas possam voltar às suas mesas e sinalizar desinformação em tweets do Trump e tweets a favor do Brexit, que representam o mesmo eleitorado que elegeu democraticamente Donald Trump como presidente em 2016, em uma virada surpreendente da história. Pagou a um think tank da OTAN para treinar jornalistas a minimizar o impacto das redes sociais de Trump antes de 2020. Isso foi em 2019. Isso foi há 5 anos. O Conselho de Atlanta é conhecido como o think tank da OTAN. Entenda o que estou dizendo. É literalmente da OTAN. Uma firma de ação política clandestina civil de construção de consenso. Isso é o que eles são conhecidos em Washington. Eles representam a OTAN. Então, novamente, seu maior financiador. O Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa e o Departamento de Energia controlam a geopolítica energética, com apoio do ZEUASTEL e do corte da CIA na democracia nacional. Os fuzileiros navais, a Força Aérea, a Marinha, tudo em um único ano. O que eles estão pagando para fazer?
para influenciar e avançar de maneira eficaz no lado civil, o que a inteligência militar e a diplomacia realmente desejam alcançar e promover para o bem-estar comum. O que deve ser feito no nível geopolítico e militar. O Conselho de Atlanta possui 7 diretores da CIA que atuam em seu conselho. Muitas pessoas não sabem. É surpreendente que 7 ex-chefes da Agência Central de Inteligência ainda estejam vivos, e ainda mais notável que todos estejam concentrados juntos em um mesmo lugar, sob a orientação do conselho de uma única instituição. Promovendo a censura a nível mundial nas redes sociais de políticos influentes como Donald Trump, Yerbal Sanyarov, Modi na Índia e Marine Le Pen na França. Ok. Você viu que aqui ele não falou o nome do Bolsonaro direito, né? Ele meteu um Bolsonaro meio russo ali, né? Ele tentou falar Bolsonaro, saiu Bolsonarovski, uma coisa assim meio estranha. Mas ele queria dizer Bolsonaro, né? Então você vê os dois falando sobre o mesmo assunto. Então, o que acontece? O que tá acontecendo aqui? É como eu falei pra você, temos um iceberg e nós estamos vendo a pontinha do iceberg, que é o que está acontecendo. Ou seja, o Elon Musk, o Dodge, ele falou assim, olha, mandou os agentes do Dodge investigar a USAID, né? O USAID seria a ajuda americana. E uma coisa que não é ruim, tá, pessoal? Ajudar é bom. Os Estados Unidos é o país que mais ajuda no mundo, tá? Então é bom ajudar. Estados Unidos, ainda que a esquerda brasileira e a esquerda americana, a esquerda do mundo todo, ataca os Estados Unidos, dizendo que nós somos malvadão, os Estados Unidos é malvadão. Os Estados Unidos é o país que mais ajuda outros países no mundo. Não tem nenhum país que faça a metade do que os Estados Unidos faz. Então ajudar não é problema. O problema é quando a gente fica sabendo que o nosso dinheiro do meu imposto está sendo usado para comprar camisinha para terrorista. Porra, aí é sacanagem. Ou está sendo usado para treinar jornalistas a serem contra, ou seja, serem militantes esquerdistas. Entendeu? Então, peraí. Aí não fica legal. Não fica legal. Porque esse dinheiro não tá ajudando ninguém. Não é um dinheiro que tá sendo usado pra alimentar as pessoas, acabar com a fome. Não. É dinheiro que tá sendo alimentado para uma ditadura. Ou seja, eles estão criando uma escola, uma universidade de esquerdista, uma doutrinação mundial de globalistas. Eles estão criando globalistas através desse dinheiro. Então nós, eu, você, muitos brasileiros, acreditavam que o maior problema do Brasil era o George Soros. Cara, o George Soros, o George Soros não é nada comparado com o dinheiro que nós, americanos, né, nós que moramos nos Estados Unidos, pagamos imposto nos Estados Unidos, estamos dando para que esse dinheiro seja usado para militantes de esquerda. George Soros não é nada. O dinheiro que o George Soros coloca, ele é um dinheiro de cafezinho. Um cafezinho não, que agora café tá caro, não dá mais pra usar esse termo. Lembra que a gente falava esse dinheiro de café? Não dá mais pra usar. No Brasil a gente tá ferrado, a gente vai ter que buscar um outro termo. Dinheiro de água. Nem isso dá mais. Eu não sei como é que a gente vai usar. Esse dinheiro de café não dá mais. Não dá, porque café tá caro pra burro. Hoje em dia, tomar café no Brasil é tirar onda, né? Então, o dinheiro do George Soros é muito pouquinho, comparado ao dinheiro do USAID, que está indo na mão de todo mundo. É muita grana, cara. É muita grana. E pessoal, como eu falei, não sabe... Olha só, os agentes do Dodge chegou nessa agência e falou assim, olha, a gente tá querendo os documentos pra saber o que vocês gastam. Sabe o que aconteceu? O cara, em vez de dar os documentos, o cara pediu demissão e sumiu. Os donos, o chefão, pediu demissão e vazou. Vazou. Então a gente não tem nem ideia de realmente quanto o nosso dinheiro está sendo usado. Nós temos uma pequena ideia. Eu tenho aqui algumas coisas, como camisinhas para terroristas, tem algumas coisas aqui que eu tô vendo. Eles marcaram, eles convocaram o dia 16/3/2025, né? Dia 16/3, eles convocaram de 2025. Uma mega movimentação. E Deus disse assim para mim, eles estão ficando doidos. Não tem ninguém que me consulte aí não, do lado deles. Não tem ninguém do lado deles que consultem a parte espiritual, não, para perguntar o que eu acho e o que eu quero fazer. O Senhor me disse isso. Eu sei que tem muito falso profeta aqui no território nacional brasileiro. Tem muita gente ledor de jornal. Tem muita gente ledor de matéria. Que fala por código. Eu falo logo direto, na cara. Eu sou profeta, eu vou falar por código. Falo direto na cara. O que eu tenho em sonhos, até o que eu tenho sonho. Eu sou dotado em sonho. Eu só entro na live, não entro na live todo dia. Só quando eu tenho um sonho, quando Deus manda. E aí, por causa de outros em descredibilidade. Por isso que eu peço que me fiscalize e julgue. Se você acha que eu sou profeta, você me segue. E acha que eu estou acertando em alguma coisa, você me segue. Se não, fica à vontade, não me assista mais. E Deus mandava me dizer à direita brasileira, eles estão doidos. Não tem ninguém aí do lado deles que me consultem não e digam, ou eles estão agindo por anormalidade humana. Não, porque tem que dar tempo para organizar o povo, para que o povo saia às ruas no dia 16/3/2025. E Deus disse assim, será que do lado dele não tem ninguém para fazer uma oração e perguntar para mim o que eu acho? Aí eu digo, Senhor, eu não sei.
Pois levante agora, eu não ia entrar na live, levante agora e diga que a direita brasileira está sob ameaça. Diga para eles que eles estão vagarosos demais. Que eu, Senhor, irei criar. Agora é aqui, ó. O que Deus disse é aqui. Olha aqui o que Deus disse. Chama mais 20 mil pessoas aí. 20 mil pessoas. Agora vê se o que vai sair daqui da boca. Da boca aqui. Não vai acontecer? Bora ver. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair dessa boca aqui. Não vai acontecer. Deus mandou dizer, vamos ver o que vai sair dessa boca. Não vai acontecer. Deus disse, diga para a direita brasileira que a convocação deles para o dia 16 de 3 de 2025, diga para a direita brasileira que eu estou com muita pressa e eu irei obrigar eles a fazer uma grande movimentação antes. Eu irei obrigar eles, criarei uma situação muito antes do dia 16 do 3, obrigando os deputados e senadores da direita a lutar pelo povo da qual colocaram eles aí. E eu é que mando no Congresso e no Senado, não é eles não. A vida deles está na minha mão, e diga para eles que eu vou criar uma situação que todo o território nacional brasileiro, todos os brasileiros vão ver praticamente insustentável. Insustentável. Quem organiza sou eu. Diga para eles que o Brasil vai ver eu criar uma situação. Quem está dando livramento aí direto sou eu. Por favor, assista esse vídeo até o final, eu serei breve, mas nós precisamos de vocês mais do que nunca. Tudo o que eles querem é que a população não se mobilize mais, perca as esperanças, entregue o jogo, mas jamais subestime o poder da mobilização popular. Durante os anos passados, os 2 últimos anos, nós fizemos várias viagens aos Estados Unidos para ir nesses tribunais internacionais, essas organizações internacionais, principalmente na OEA, na parte de direitos humanos e liberdade de expressão. Muitas vezes tivemos as portas fechadas nas nossas caras, mas em outros momentos conseguimos marcar agendas, falamos com pessoas, autoridades dentro dessas organizações e mostramos o que estava acontecendo no Brasil. Mostramos a perseguição política, mostramos o cerceamento da nossa liberdade de expressão, como o Estado brasileiro estava se transformando numa ditadura. Eu acredito que em vários momentos eles ficaram incrédulos, eles não conseguiam acreditar. Mas acho que Deus está interferindo a nosso favor porque não tem explicação. Eles decidiram vir ao Brasil, coisa que eles nunca fizeram. Vir ao Brasil para nos escutar, escutar as pessoas que foram censuradas. Eles determinaram que o e-mail que eu vou colocar aqui embaixo, eles vão escutar todos os casos, vão analisar todos os casos de censura que aconteceram no Brasil e vão selecionar algumas pessoas para serem escutadas pessoalmente. É aí que você entra. Gente, centenas, milhares de brasileiros foram censurados, tiveram suas contas derrubadas, tiveram seus nomes colocados em inquéritos por suas palavras, por exercer a sua liberdade de expressão. Se você é uma dessas pessoas, se em algum momento algum post seu foi derrubado, se a sua rede foi derrubada, se por uma decisão do Alexandre de Moraes você perdeu acesso às suas redes sociais, à sua voz, você precisa enviar um e-mail relatando o seu caso. Envie um e-mail para esse endereço que está aqui. Explique o que aconteceu. Não vamos apenas as autoridades relatar os seus casos, vamos cada um de nós. É aí que você entra. Escreva o seu caso. O que aconteceu? Você foi derrubado nas redes sociais, seu post foi censurado, por quê? Você foi colocado em inquérito, a Polícia Federal bateu na sua casa por conta de uma decisão do Alexandre de Moraes, por suas palavras nas redes sociais. Então você tem que colocar aqui. Qualquer censura que você sofreu, mande um e-mail para eles. Um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar é, você tem que colocar no título do e-mail, Visita a Brasil 2025. Visita a Brasil 2025, esse deve ser o título do e-mail, para que eles possam ler e entender que se trata da liberdade de expressão e da censura no nosso país. Eles precisam entender a gravidade do que está acontecendo. E se apenas nós, deputados, fomos lá e falarmos o que aconteceu, ficará fácil para a esquerda falar que é apenas militância da direita, da ultradireita. Agora, se milhares de pessoas enviarem e-mail, seus casos, para esse endereço, eu te garanto que eles vão sair daqui com a real percepção do que está acontecendo. Porque com essa visita, há duas coisas que podem acontecer. Eles podem sair daqui dizendo que a liberdade de expressão do Brasil está plena, protegida, que não há nada de errado com ela, o que seria um grande prejuízo para nós. Ou eles podem sair daqui entendendo o que realmente está acontecendo e colocar no relatório que a liberdade de expressão do Brasil está sob perigo, nas mãos de ditadores que usam o Estado, instituições, para perseguir pessoas politicamente e das quais eles discordam ideologicamente. Nós temos uma oportunidade única. Eu não tenho palavras para enfatizar isso bastante. Nós temos agora uma oportunidade única de virar o jogo. Com esse relatório mostrando o que acontece no Brasil, emitido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o mundo inteiro vai saber, sem a menor sombra de dúvida, o que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil. É aí que você entra. É aí que entra a mobilização popular. E agora é simples. Fale como você foi censurado. Mande um e-mail para esse endereço. Explique o que aconteceu com você. Passe esse vídeo adiante. Ou apenas tire o print e peça para aquela pessoa que você sabe que foi censurada também mandar um e-mail. Em breve nós vamos voltar a mostrar para os Estados Unidos e para o mundo inteiro o que está acontecendo aqui. Mas com esse relatório em mãos, a gente ganha o jogo. A gente vira o jogo. Então, por favor, para encerrar, faça esse e-mail. Se você foi censurado, se em algum momento sua voz foi cerceada, escreva, coloque nas suas vozes, digite o que aconteceu e mande para esse e-mail. Compartilhe esse vídeo. Um abraço, tchau. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira
que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.